Pessoal, hoje eu quero falar sobre verniz. Eu estou com alguns exemplos de verniz, ó. Estou com esse, que é um verniz simples. Aqui o verniz e o catalisador. Estou com esse, que é o catalisador, e aqui é o verniz. Esses são altos sólidos. E eu vou falar qual a diferença entre esses dois verniz. Muitas pessoas não sabem qual a diferença entre verniz baixo, médio e alto sólido. Eu vou tentar explicar da melhor maneira possível, o mais simples possível para as pessoas que não entendem. Porque muitos entram em contato comigo para perguntar qual verniz eu uso, para dar aquela qualidade de pintura que eu faço, nos trabalhos que eu faço aqui. Mas o que acontece, pessoal? Nem sempre o resultado final é no verniz. O verniz ele é só uma das partes principais do processo. Mas atrás desse processo existe uma coisa chamada preparação da superfície. Então não adianta você ter o melhor verniz se você não souber trabalhar o verniz. Então vou dar aqui 3 exemplos e vou mostrar aqui um pouco de como que funciona. Eu vou colocar aqui 3 níveis. Vamos colocar aqui um pouco abaixo do meio, acima do meio e ele aqui já quase cheio. Eu vou riscar essa parte aqui com vermelho. Eu vou já explicar o que eu quero dizer com isso. Vamos colocar aqui 40, 60. Vamos colocar aqui 60, 40. E vamos colocar aqui 80, 20. 40%, pessoal, 40% é o teor sólido do verniz baixo sólido. O que acontece? Quando você aplicar o verniz na peça, lembrando, esse verniz automotivo foi feito para aplicar em metal, em carro, não em madeira. A gente adaptou para madeira e funciona legal, mas ele não foi feito específico para trabalhar em madeira. A gente usa, tem verniz especiais para madeiras, mas não conseguem dar essa qualidade que a gente consegue com o verniz alto sólido. Então, se a gente for analisar aqui que 40% do verniz é o teu sólido e 60% é o que? É como se fosse um diluente, né? É o solvente do verniz. Então, toda vez que você aplicar um verniz numa superfície de madeira, principalmente de madeira, pessoal, ele vai evaporar essa parte vermelha que vai ser o solvente, né, que é o diluente. Por isso que você abrir, se você tiver a oportunidade de abrir as 3 latas e pedir ao vendedor, ó, eu quero um verniz de entrada, eu quero um verniz intermediário e eu quero o melhor verniz que você tiver aqui na loja. Ele vai te dar 3 opções: baixo, médio e alto sólido. Esses 3 verniz, as diferenças dele na questão da diluição. No primeiro verniz aqui, a gente vai ter 40% de verniz, que é a parte sólida do verniz. Toda vez que você aplicar numa peça de madeira, essa parte aqui vai evaporar e vai ficar apenas o teu sólido. Então, o verniz você vai aplicar nessa espessura e quando ele evaporar, que ele estiver totalmente seco, ele vai ficar só essa parte aqui. É mais ou menos assim. No médio sólido, ele vai funcionar da mesma forma. Como eu falei, se você tiver a oportunidade de abrir uma lata e verificar a diferença entre os 3, você vai perceber que esse aqui é bem fino, esse aqui já é uma textura mais grossa e esse aqui é bem mais grosso. Então são vernizes diferentes. Nesse verniz aqui, ele tem uma qualidade melhor, então quando você aplicar na peça, a maioria da parte que você aplicou vai ficar na peça e o restante vai evaporar, que é a parte do verniz, quer dizer, a parte do solvente. E o alto sólido? O alto sólido tem uma grande diferença. Ele é mais sólido do que solvente. Por isso que você pode diluir ele até 20%. Até 20%. Então você pode diluir até 20% da preparação que você vai fazer. Cada verniz aqui, exceto esse aqui são 5 partes em 1, 5 partes em 1 e 2 partes em 1. Como que funciona isso? Vamos supor que você vai pegar aqui, preparar 100 ml de verniz. Preparar 100 ml de verniz, o certo é você usar uma balança, como eu uso aqui. Ou ter um copo daquele que você consegue ter as medições. E colocar um exemplo, 100 ml de verniz.
você vai pegar 100 ml e vai dividir por 5, vai dar 20. 20 é a quantidade de catalisador que você vai usar, né? Você vai colocar aqui o solvente, ó. O solvente não, o verniz. Esse aqui são 5 em 1. Atrás, pessoal, tem as instruções de uso e diluição. Cada verniz tem isso. Tem verniz que são 3 em 1. Você usa 3 partes de verniz e 1 de catalisador. Se você balançar assim, ó, você vai perceber que é um verniz bem fino. É um verniz que ele não vai dar uma qualidade muito boa de pintura. Isso é usado muito, pessoal. O pessoal usa muito esse verniz. No verniz alto sólido, só no balançar você vai conseguir perceber que, ó, vou balançar para vocês conseguirem perceber, ó. Alto sólido, verniz comum. Vocês conseguiram perceber que só a textura você consegue ver que ele é bem mais denso. Então você consegue diluir até 20%. Para diluir esse verniz, precisa de um diluente para PU. Não é qualquer solvente. Você não vai comprar um solvente de limpeza. Você não vai comprar o famoso solvente 1010 para diluir esse verniz. Não vai. Você vai usar o solvente para diluição. Lembrando também, pessoal, se você comprou essa marca, procure usar o solvente, quer dizer, o verniz dessa marca. Não vá misturar, um exemplo, outro verniz com essa aqui. Não vai, não é bom. Você pode até fazer, no caso de urgência. Mas o ideal é você usar o mesmo diluente do mesmo verniz. Você vai conseguir ter uma garantia melhor. A questão da diluição, esse aqui é até 20%. Nem esse e nem esse você não consegue diluir. E muitas pessoas perguntam, por que não consegue diluir? Porque são vernizes prontos. Esse aqui também você pode aplicar do jeito que está. Só que você vai ter que ter um controle melhor de pressão, aumentar a pressão e às vezes não consegue tirar o verniz, passar o verniz na pistola. A pistola que eu uso é uma pistola dessa aqui, ó. É o Impel, acho que é essa a pronúncia. Eu gostei muito. Esse aqui é o modelo MP250. A caneca dela pega 600 ml de verniz. Eu gosto muito dessa pistola. Tem um regulador de pressão aqui, que é muito importante também, pessoal. E eu vou dar algumas dicas aqui de como que faz para conseguir uma pintura boa. Eu vou dar só algumas orientações, pessoal. Não sou profissional nessa coisa, eu sei fazer, mas eu vou dar assim o meu ponto de vista de como você vai aplicar um verniz. Primeiro, você tem que ter uma noção de distância. Não colocar tão próximo e não colocar tão longe. Se você colocar muito longe, a peça vai ficar empoeirada, não vai manter aquele brilho. Se você colocar muito próximo, você vai acabar escorrendo o verniz. Você não quer isso, você vai ter que fazer um lixamento pós-pintura. E dependendo do serviço, às vezes não precisa lixar. E o que é que acontece? Além de você conseguir manter uma distância do verniz da peça ser pintada para a pistola, você precisa ter uma pressão também. Se você tem uma pressão maior, a distância vai ser maior. Se você tem uma pressão menor, a distância vai ser menor também. Essa pressão, pessoal, cada verniz ele tem dizendo o nível de trabalho dele. 35, 40 e aí vai até mais do que isso. Eu gosto de trabalhar entre 25 e 30. Isso eu peguei vamos dizer, um costume de trabalhar com essa pressão e eu trabalho de boa. Tem gente que trabalha com pressão maior, outros com pressão menor. Isso aí quem vai identificar é você. Eu não posso dizer, trabalha com X pressão que você vai ter uma qualidade de pintura. Isso são coisas que você vai adaptar no seu dia a dia, no seu trabalho. Independente de qual for a peça que você for fazer, você vai ter que trabalhar esse ponto de verniz. Saber uma distância boa, saber se o verniz está saindo conforme o ar. Você consegue regular o leque, né? A posição do leque. Aqui você consegue fechar ou abrir todo o leque dela, então você vai dar só aquele ponto ou você vai abrir. Aqui você consegue regular a pressão, a quantidade de verniz, né? E aqui embaixo eu consigo regular a pressão do trabalho. Eu sempre gosto de trabalhar entre 25 e 30. Tem hora que eu coloco um pouco mais, tem hora que eu coloco um pouco menos, mas isso vai muito do questão do verniz também. Como eu uso muito alto sólido, geralmente ele vem a lata que eu compro aqui tem 900 ml o verniz e 450 o catalisador, totalizando 1.300 ml. É isso? 1.350 ml.
Então você consegue diluir mais 20%, você vai fazer aí mais de 1,5 litro, tranquilo, tranquilo. Eu costumo diluir até 15, 20%, no máximo 20% mesmo, mas eu gosto de trabalhar aqui em 15%. Agora eu quero dar outra dica sobre a questão da madeira. Como eu falei, esse verniz não foi feito para madeira, pessoal. Esse verniz foi feito para trabalhar em metal. Então você consegue pintar alumínio, chapas, carro, principalmente carro, né, que ele foi criado para isso. E o que é que acontece? Muitos pensam que na primeira camada de verniz que você aplicar, eu vou passar uma régua aqui, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Eu vou apagar aqui essa parte, pessoal. Vou passar uma régua aqui para vocês conseguirem entender o que é que eu quero dizer. Pronto, uma linha aqui bem reta. E o que é que eu quero explicar com isso? Na pintura, porque eu faço para madeira aqui, eu tenho que conseguir esse nível aqui de pintura. Só que a madeira, por mais que você tenha um lixamento antes da pintura, ela tem veios que você não consegue perceber, pequenas falhas, tá entendendo? Você não consegue perceber pequenas falhas. E essas falhas você não consegue corrigir com uma demão de verniz. Você tem que corrigir com 2, 3, 4 e aí até mais. Madeiras duras, ela tem uma facilidade bem melhor de você conseguir aplicar 1 ou 2 camadas de verniz e conseguir um acabamento muito bom. Aqui a cola ela vai dar uma chupada no verniz e vai criar uma cava, né? Uma parte irregular. Como que você conserta isso? Lixando. Quando você lixa, você vai lixar os cantos mais altos do verniz. Então onde ele não tá, onde a lixa não passou, vai ficar baixo. Aí você vai vir com outra camada de verniz. Vai lixar novamente, até você conseguir chegar nesse nível. Não é pintando na primeira mão, na segunda, nem na terceira que você vai conseguir. Pode até conseguir. O que é que eu faço hoje? Eu aplico uma camada grossa com pincel. Isso eu vi em alguns canais aí, não vou citar quais. E eu também desenvolvi uma maneira de fazer. Cada um tem um jeito de fazer. Tem uns que gostam de fazer no pincel, diretamente só com pincel, outros fazem diretamente com pincel e pistola. Então eu faço de um jeito que eu consegui fazer. Com 3 demãos eu consigo uma qualidade de verniz muito boa. Vou colocar um trecho aí de um dos vernizes que eu fiz. Eu consegui, eu acho que com 3 demãos eu consegui esse resultado aí. Essa madeira de violeta, ela é uma madeira dura e consegue uma qualidade muito fácil de verniz. A madeira de embuia, a canela também, a madeira canela é muito fácil de verniz. Já uma cacheta, um cedro, um gelo em pedra, são madeiras que têm um acabamento muito difícil. Então é difícil você falar, usa tal verniz que você vai conseguir. Não é tão fácil. É como eu falei, questão de dedicação e você descobrir o seu método de pintura. Descobrir uma maneira mais fácil. O Ron faz de um jeito, mas eu não gostei do jeito dele. Eu vou tentar desenvolver o meu jeito baseado nas orientações que ele me passou. E assim vai, pessoal. Então é isso que eu queria passar para vocês, né? Falar um pouco de verniz. Não é todo verniz que você conseguir uma qualidade boa. Claro que esse verniz aqui de entrada, ele não vai ter um brilho melhor do mundo. Esse aqui, o verniz intermediário, que é o baixo sólido, ele já vai ter um brilho melhor. E o alto sólido, pessoal, não tem comparação. O brilho dele é mais intenso, é um verniz mais duro. Ele não consegue ser arranhado fácil. Ele mantém o brilho por mais tempo. Então tem várias vantagens de você conseguir trabalhar com verniz alto sólido em trabalhar com verniz baixo, quer dizer, médio e baixo sólido. Então essas são as orientações que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Teve alguns erros de gravação aí, mas o importante é que eu tentei passar o mais simples possível na linguagem que vocês consigam entender. Então essa vai ser a camada final que você vai ter. O verniz 1, o verniz 2 e o verniz 3. Então, automaticamente, esse aqui por ter uma camada mais grossa, ela vai aguentar mais arranhões, mais profundos e não vai chegar na madeira. Esse aqui não vai suportar tanto e nem esse aqui. Então eu vou ficando por aqui. Se você gostou, já deixa aquele like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal aí e vamos lá. Até o próximo vídeo.